Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Werner, sou aluno da Educação Física da Unesp de Presidente Prudente e eu estou aqui para fazer uma explicação sobre o esqueleto apendicular. Bom, o nosso esqueleto é dividido em duas partes, esqueleto axial e apendicular. Eu vou pegar a imagem aqui para poder explicar melhor. Então aqui, nosso esqueleto é dividido em duas partes, como eu falei. O esqueleto axial corresponde a toda essa região aqui. Axi vem de eixo. Então, o esqueleto axial é o esqueleto que está no eixo central do corpo. É essa região aqui. Então, ele engloba a região, engloba o crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral. Já o esqueleto apendicular, bom, o nome apendicular vem de apêndice. Ou seja, o que é um apêndice? São estruturas que são projetadas para fora do corpo, para fora do eixo central. O esqueleto apendicular, então, corresponde aos membros superiores e inferiores. E o esqueleto apendicular é dividido em duas partes também. É dividido em apendicular superior e apendicular inferior. Então, o esqueleto apendicular superior é dividido, ele é composto de por alguns ossos aqui. O primeiro osso é a clavícula, é esse osso aqui, ó. Esse osso em forma de S, ele fica nessa região, ele é palpável aqui, ó. Dá pra palpar ele aqui nessa região aqui, dá pra palpar bem ele, dá pra sentir bem ele aqui, ó. É um osso em forma de S nessa região aqui. Depois temos o acrômio. O acrômio é essa pontinha do ombro aqui, ó. É bem essa pontinha do ombro que ele é palpável, ele é bem palpável, dá pra sentir bem ele aqui, ó. Bem aqui, dá pra sentir ele aqui, essa pontinha do ombro. Na parte de trás nós temos a escápula, que é esse osso grande aqui, um osso em chapa, que fica aqui atrás. Ele também é palpável, dá pra sentir bem ele aqui, dá pra sentir a face, dá pra sentir a margem superior, margem lateral. Ele é bem palpável aqui atrás. E depois temos aqui o osso que corresponde a essa região aqui, ó, do braço. Corresponde a essa região aqui, que vai daqui do começo do ombro até a articulação do cotovelo. Esse osso é chamado de húmero. Esse osso aqui é um osso grande. Esse osso aqui, húmero. Ele também é palpável. Nós podemos palpar aqui a margem dele, a margem do húmero, e podemos palpar também aqui essa pontinha aqui do húmero também é palpável. Essa região aqui também é palpável. Não tanto palpável porque ele fica por baixo do deltoide, mas é palpável. Esse conjunto aqui, escápula, clavícula, acrômio e húmero, formam o que se conhece como cintura escapular. No esqueleto apendicular inferior nós também temos uma cintura, mas não é escapular, é outro tipo de cintura. Mais abaixo aqui, né, inferior ao húmero, nós temos a articulação do cotovelo. Essa articulação é formada pelo húmero em junção com outros dois ossos, que são a una e o rádio. São os ossos aqui do antebraço. São esses ossos aqui do antebraço. Em posição anatômica, com o braço estendido e a face e a palma da mão voltada para frente, mãos espalmadas, da esquerda para a direita é una e rádio. Ou seja, una fica aqui, a una fica do lado do mindinho e o rádio fica do lado do dedão. Aqui assim, tá? Essa face aqui do dedão, essa margem aqui do dedão, do rádio, é chamada de, vulgarmente conhecida como cana do braço. Em algumas modalidades de artes marciais, Kung Fu, Karatê, essa região é utilizada para golpes. Em alguns tipos de golpes, nessa posição. Assim, tá. Inferior ao rádio e à una nós temos
um conjunto de ossos, na verdade uma articulação, mas um conjunto de ossos, que é essa região aqui, né? Um conjunto de ossos que são os ossos do carpo. Essa região é chamada carpo, vulgarmente conhecida como pulso, porém não é pulso. O termo correto é punho, essa região aqui. Ele é formado por um conjunto de 8 ossos, que são os ossos do carpo. São 8 ossinhos. São esses 8 ossinhos aqui, ó. São esses 8 ossinhos aqui. Esses 8 ossinhos são trapézio, trapezoide, captato, amato, pisiforme, piramidal, semilunar e escafoide. São os 8 ossinhos aqui do... alguns deles são palpáveis, não todos, porque muitos ficam cobertos aqui por esses músculos da palma da mão, mas tem alguns, principalmente esses aqui, mais próximos do dedão, que são bem palpáveis. É palpável. Esse ossinho aqui é bem palpável. E na porção final do esqueleto apendicular superior, nós temos aqui os ossos da mão, que são os metacarpos. Os metacarpos que vêm depois do carpo. São os metacarpos. São 5 metacarpos, que são os ossos aqui. São esses ossos aqui da mão. Eles também são palpáveis. Aqui, os ossos aqui da mão. Aqui. E por fim nós temos os ossos dos dedos, que são as falanges. Nós temos 4 dedos possuem 3 falanges e um dedo possui 2 falanges. Nós podemos ver aqui, as falanges são divididas em proximal, medial e distal. O dedão, como é um dedo menor, só tem 2 falanges, isso aqui é proximal e distal. Não tenho certeza disso, mas eu acredito que o nome falange tenha origem em uma formação militar muito utilizada pelos povos do Mediterrâneo, e a ideia da falange era exatamente, o nome da formação militar era falange, e a ideia era que eram vários soldados juntos que compunham uma muralha de escudo e espada, escudo e lança ou escudo e espada. E a ideia era essa, são vários soldados que compõem um conjunto inteiro. Então eu acredito que o nome falange venha disso. São várias falanges que compõem um dedo, vários dedos compõem a mão. Eu acredito que venha disso, mas eu não tenho certeza. E o esqueleto apendicular inferior, né, que corresponde aos membros inferiores, ou seja, as pernas, nós temos aqui. Nós temos o íleo, que é o osso do quadril, é o osso da bacia. Ele também é palpável, uma parte dele. Essa parte superior dele aqui, ó, a crista ilíaca, é bem palpável. Ela é palpável aqui na lateral do abdômen, aqui um pouco para cima do quadril, mais ou menos aqui perto da região do rim. Ela é bem palpável aqui, essa crista ilíaca é bem palpável. Embaixo nós temos o pubis, que é uma cartilagem que fica bem no meio assim, dos ossos aqui da bacia. Ele fica bem aqui no meio, fica bem nesse meiozinho aqui, né? Uma cartilagemzinha que fica mais ou menos aqui nessa região. E tanto que essa região é conhecida como região púbica. Pubis, região púbica. Tanto que os pré-adolescentes também são conhecidos como pré-pubis. E aqui temos também o isquio, que é esse ossinho aqui que fica bem embaixo. Nessa posição que eu estou aqui sentado, né? Nessa posição que eu estou aqui, aqui nessa região, bem na região inferior do glúteo, já próximo à perna, né, é possível sentir a pontinha dele. É possível sentir a pontinha do isquio. Agora nas pernas nós temos aqui o fêmur, que é o osso da coxa, o maior osso do corpo humano. É um osso bem grande, bem longo, muito forte. Essa tuberosidade aqui do fêmur também é palpável, aqui na lateral da perna, sentado, que dá para sentir, né? A tuberosidade do fêmur. E na região inferior do fêmur temos uma outra articulação, que é a articulação do joelho. Nessa articulação nós temos um ossinho aqui, né? Nós temos um ossinho aqui, né? Que é a famosa, entre aspas, bolinha do joelho. Entre aspas, porque não é uma bolinha, na verdade é um osso em forma de disco. Não é bem disco, é um osso achatado, um formato que lembra um disco, que é a patela, né? A famosa bolinha, entre aspas, bolinha do joelho. Também compondo a articulação do joelho, nós temos outros 2 ossos, assim como
assim como nós temos no antebraço, temos dois ossos, o rádio e a una. Na região que nós popularmente conhecemos como canela, nós temos outros dois ossos, que são a tíbia e a fíbula. Fíbula, que antigamente era chamada de perônia, hoje em dia essa nomenclatura não é mais utilizada, é tíbia e fíbula. Tíbia é o osso, entre aspas, da canela, né? Um osso também longo, e a fíbula é um osso fininho, que é um osso que fica, não é bem nessa região, mas é mais ou menos na região da, entre aspas, batata da perna. Entre aspas, porque não é batata, é panturrilha. Fica mais ou menos nessa região. Essa tíbia também é utilizada em golpes de algumas artes marciais, como no karatê, no muay thai, a famosa, entre aspas, canelada. Na porção inferior do esqueleto apendicular inferior, nós temos, assim como nós temos na parte superior, nós temos também um conjunto de ossos aqui, que é a região que nós popularmente conhecemos como tornozelo. Essa região é chamada de tarso. Em cima nós temos o carpo, embaixo nós temos o tarso, que é essa região aqui. São 7 ossos que compõem essa região aqui, ó. São 7 ossos que compõem essa região. Esses ossos são talos, calcâneo, navicular, cuneiforme, cuneiforme 2, cuneiforme 3 e cuboide. Esses 3 aqui são os cuneiformes. Eles têm esse nome, eu acredito que seja porque eles devem ter formato de cuia e também devido à escrita cuneiforme. Eu acredito que seja isso, não tenho certeza. E o calcâneo, que é esse osso grandão aqui, é o osso do calcanhar. Ele também é palpável, se tocar aqui na parte de trás do pé. Depois temos aqui, assim como na mão nós temos os metacarpos, aqui nós temos os metatarsos, que são esses ossos que compõem o arco do pé. São os ossos que estão presentes no dorso do pé. Eles também são bem palpáveis. E por último, temos as falanges do pé. Temos as falanges, que é o mesmo esquema da parte superior. O dedão, que é o hálux, tem 2 falanges, proximal e distal, e os outros dedos têm 3 falanges, proximal, medial e distal. Bom, é isso, espero que tenham gostado, e bom dia, boa tarde ou boa noite.